queria pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo 23. Quero fazer a leitura com vocês dos primeiros 3 versículos do Salmo 23. O Salmo de número 23 é um dos salmos mais conhecidos, né? Muitas pessoas têm o hábito de deixá-lo aberto em lugares públicos, em casas. Eu já fiz muitas visitas em que as pessoas deixam a Bíblia aberta e as deixam no Salmo 23 ou no Salmo 91. São os mais escolhidos, provavelmente você já viu isso em alguns lugares. E eu queria fazer a leitura aqui com vocês desses primeiros 3 versículos, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Eu queria conversar com vocês aqui nessa noite sobre o cuidado providencial de Deus para conosco. O Senhor é aquele que cuida de nós. Quero refletir nesses momentos que temos juntos aqui sobre o cuidado de Deus. Nós sempre precisamos ser cuidados. Desde o nosso nascimento, quando somos crianças, durante a nossa primeira infância, nós precisamos dos cuidados, o cuidado da mãe, o cuidado do pai, o cuidado das pessoas que estão à nossa volta. E à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos nos desenvolvendo, muitas pessoas vão participando desse processo de cuidado na nossa vida. Só que o que eu queria focar com vocês hoje é o cuidado de Deus sobre nós. E esse salmo, principalmente esses 3 primeiros versos, fala a respeito desse cuidado divino para conosco. O Senhor como pastor que cuida de nós. A figura do pastor, para as pessoas do Oriente Médio, era muito importante. Porque o pastor era aquele que desenvolvia uma profissão extremamente necessária para a sobrevivência do próprio povo. Porque ele cuidava das ovelhas, que dava lã para poder fazer roupas, e também cuidava dos animais, que servia como fonte de alimento. A figura do pastor que está no campo, não a figura do pastor Alex enquanto um líder religioso, né, mas a figura de Deus, a figura do pastor, né, nesta comparação, traz à memória esse trabalho realizado dia após dia, sem folga, sem descanso, por parte de profissionais, de trabalhadores naquela época que iam para o campo com o rebanho, que levava o rebanho para tomar água, que conduzia o rebanho para descansar num lugar seguro, que trazia o rebanho de volta no final do dia para o aprisco, para que o gado, as ovelhas pudessem descansar. Então havia todo um trabalho, né? É lógico que hoje, quando nós pensamos em trabalhos como estes, nós sabemos que há muita tecnologia, muito desenvolvimento. O gado não sai do lugar. Hoje em dia, inclusive, o gado não pode sair, senão endurece a carne. Quanto menos ele se mover, melhor, não é assim? Quanto menos ele se move, mais mole a carne, mais caro o quilo. Naquela época não era assim. Naquela época o aprisco era num lugar, tinha que se sair dali, levar num lugar distante para poder tomar água, para poder encontrar comida e retornar ao aprisco, ao seu lugar de descanso. Então o trabalho era intenso. E Jesus usa, a Bíblia usa, né, e Jesus também vai usar posteriormente, essa metáfora da comparação do trabalho do pastor com o cuidado de Deus e a própria pessoa de Jesus Cristo. Nesse salmo, nós vemos o salmista adorando a Deus e dizendo que o Senhor é o seu pastor. Que o Senhor é como aquele trabalhador que se dedica ao cuidado das ovelhas. E como o Senhor se apresenta para nós como pastor? Qual é a figura de Deus como pastor? E uma das coisas que o salmista fala, o rei Davi, é que o Senhor é aquele que nada lhe deixa faltar. Que nada falta àquele que é cuidado por ele. O pastor é apresentado aqui como uma figura daquele que provê. O pastor é o provedor, o sustentador. Quando o texto fala que o pastor nada deixa faltar, ele não está aqui falando a respeito de satisfação de desejos, de vontades que as suas ovelhas possuem. Mas ele fala a respeito de necessidades que as suas ovelhas têm. Porque há uma diferença muito grande entre o que queremos e o que precisamos. Nós ansiamos cada vez por mais coisas. Nós somos tomados por questões materialistas. Nós queremos cada vez mais. Só que nem sempre precisamos de tudo que queremos.
Quando a Bíblia diz que o Senhor é o pastor e nada lhe falta, nada nos falta, ele está falando desse cuidado de Deus que provê a nós o que de fato temos carência, do que de fato temos necessidade. Deus cuida de nós. Há uma tradução desse versículo que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada do que eu preciso eu tenho falta. Mostrando que aquilo que nós de fato necessitamos para a nossa sobrevivência, para prosseguirmos, continuarmos, Deus sempre concede a nós. Nada nos faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, são expressões do salmista que reforçam essa ideia de um Deus que provê, de um Deus que nos conduz até mesmo ao descanso, nos faz repousar em pastos verdejantes. A ideia do salmista, quando fala a respeito de pastos verdejantes, ele tenta, no imaginário do leitor, trazer a ideia de um lugar seguro, de um lugar bom para se descansar. Porque naquele tempo também você poderia descansar em lugares perigosos. Os pastores, quando saíam com as suas ovelhas, dependendo da situação que enfrentavam no decorrer do dia, uma ovelha que se machuca, quebra a pata, e ele precisa socorrer, cai num buraco, ele precisa tirar, isso vai tomando tempo. A gente sabe como é que é isso, né? Você tem um planejamento para o dia, mas se alguma coisa acontece, o planejamento já foi. Não é assim? Você sai, não, olha, tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, tal hora eu saio, tal hora eu levo, tal hora eu busco, mas dependendo da circunstância, você nem sai. Você vai ficando, a coisa vai complicando, vai dificultando, você não deu tempo de sair. Aquele período era da mesma forma, o percurso estava trilhado, mas no meio do caminho podia haver um temporal, alguma ovelha podia se machucar, alguma podia extraviar, quando ele observava, está faltando duas, para onde ficou, volta o caminho para ir atrás das duas. Não devia ser fácil, gente. Ser pastor já não era fácil naquele tempo. Né? Complicado, tinha que ir atrás, buscar e etc. E ele estava nesse caminho, ele diz assim, olha, Deus é quem faz a gente repousar em pastos verdejantes. É Ele quem nos leva para junto de águas de descanso. Por que águas de descanso? Porque o lugar onde as ovelhas bebiam a sua água podia ser um lugar tranquilo, mas podia ser também um lugar não tão sossegado assim. Quando você vai à beira dos rios, tem lugares que são mais fáceis de você acessar a água, beber a água. Mas tem lugares que é mais difícil, que é mais conturbado. Há lugares em que o rio é um lugar um pouco mais com dificuldade, um lugar mais nervoso, né? Como se fosse o mar. Tem horas que o mar entra numa revolta que é difícil, começa a puxar muito. E os rios também têm a sua dinâmica. E o que o salmista está dizendo aqui é que o Senhor é aquele que providencia tudo, Deus provedor. Os primeiros versos, o 1 e o 2, apresenta a figura de um Deus que provê a gente, que provê a nós tudo que nós precisamos. E que nós possamos ter essa consciência de que Deus é um Deus provedor. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos concede o que nós precisamos. Diante das nossas relações, é Deus quem concede sabedoria. Diante das nossas carências, é Deus quem nos concede recursos, sejam eles físicos ou emocionais. Deus é o provedor. O pastor, o supremo pastor, é quem provê a nós o que nós precisamos. É Ele quem cuida da gente. E esse cuidado de Deus é manifesto mesmo quando não percebemos. Pela nossa natureza humana, nós temos a tendência sempre de reclamar ou ver o que nos falta. Né? Em vez de falarmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, às vezes a gente acha que falta alguma coisa pela nossa ansiedade de querer ter cada vez mais. Só que a verdade é que Deus está sempre provendo a gente tudo que a gente precisa, mesmo quando não reconhecemos. Só o fato de estarmos aqui hoje à noite é provisão de Deus, que cuidou de nós até aqui. Deus nos sustentou no sofrimento, nos sustentou nas dificuldades, nos sustentou nas crises. Quantas crises talvez você já tenha passado na sua história? Nós estamos aqui, a grande maioria, homens e mulheres que já viveram em muitas realidades diferentes, mas quantas crises você já passou? Quantas crises você enfrentou quando você morava com seus pais? Às vezes crises financeiras. Quantas dificuldades você passou na sua adolescência? Quantas dificuldades no início do casamento? Quantas crises já não tiveram? Quantas vezes você talvez pensou, olha, dessa vez não vai ter solução? E você hoje pode olhar para trás e falar assim, nossa, Deus proveu tudo que eu precisava. Deus me sustentou. Não imaginava que eu estaria onde estou, mas eu estou aqui. Por quê? Porque Deus proveu. Deus sustentou, Deus renovou as suas forças. Então, o texto mostra para nós um Deus provedor.
Em segundo lugar, o texto mostra para a gente um pastor que cura. O versículo 3, ele tem a primeira frase, encerrando inclusive o versículo 2, né, no início do 3, ele diz assim que o Senhor é quem refrigera a minha alma. Refrigerar a alma é curar a alma. Refrigerar a alma é trazer alívio para a alma. Esse descanso que o salmista se refere, é essa paz que inunda o seu interior, de trazer um renovo, apesar dos sofrimentos pelos quais você passa. É o renovo que Deus nos dá, apesar das tristezas que enfrentamos durante a nossa jornada. A ideia de refrigerar a alma é mostrando a figura de um pastor que tira o peso e nos dá alívio. É refrigério. Sabe quando você se sente bem, porque você andou muito tempo debaixo do sol e você chega num lugar que tem sombra, e se a situação for um pouco melhor, tem até ar-condicionado? Você já sentiu? Você sai daquele calor terrível, você entra num lugar, não dá um alívio, não refrigera a alma, não refrigera só o corpo, a alma também, né? É uma sensação maravilhosa, e é exatamente isso que o salmista está falando para a gente aqui, que o Senhor refrigera a nossa alma, Ele traz cura para o nosso coração. As ovelhas que passavam por todos esses momentos, e momentos difíceis, porque, como falei, elas podiam machucar a pata, elas poderiam cair num buraco, elas poderiam ser atacadas por predadores, podiam ser lobos, ursos, outros animais. Elas estavam sempre passando por essa situação de perigo, mas havia um pastor cuidando delas. Um pastor que, quando essas ovelhas eram atacadas, eles a defendiam. E havia refrigério para elas quando estavam livres do ataque. Um pastor que cuidava da ferida quando ela quebrava alguma parte do corpo, que curava, que fazia todo o tratamento medicinal que eles tinham na época para poder restaurar a saúde da ovelha. Era um processo de cura, o qual o pastor estava sempre realizando sobre a ovelha naquele momento. E o texto aqui, quando o salmista diz que o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, ele está trazendo desta ideia do cuidado do pastor com as suas ovelhas, o cuidado de Deus com a gente. É Deus que cura as feridas da nossa alma. As superações são possíveis dos traumas que nós sofremos por causa do toque da graça de Deus. Todos nós, sem exceção, carregamos conosco feridas na nossa alma. Dificuldades pelas quais passamos e que geram em nós dor, sofrimento, tristezas, angústias, inquietações. Mas o nosso pastor é aquele que vem com o seu toque de graça e cura a ferida aberta. Que nos pega em suas mãos e trata da gente. Você quebrou a pata? Não, vem cá que eu vou restaurar, você vai voltar a andar. Você está no buraco? Espera aí que eu vou tirar você daí. Você está sendo atacado pelos seus predadores? Não, calma, que eu sou aquele que traz alívio para você, fazendo com que haja segurança para você prosseguir. É o cuidado de Deus que traz refrigério para nós, refrigério para o nosso coração. Um pastor que restaura e cura as feridas da nossa alma. Se tem alguma ferida aberta ainda no seu coração, que nessa noite, pela graça de Deus em Cristo Jesus, que o Espírito de Deus possa proceder um processo de cura, de restauração, trazendo um novo vigor, trazendo uma nova direção para você. O trabalho de Deus é o trabalho de um restaurador. O pessoal ri de mim, porque minhas Bíblias são tudo sem capa, vocês sabem disso, né? Eu tinha uma época que eu tinha até vergonha, mas depois eu falei assim, quer saber uma coisa? Deixa para lá. Porque eu leio tanto, assim, eu viro, eu desviro. Bíblia para mim tem que ter rabisco, tem que ter, sabe aquele negócio de você ler, você passar, você voltar. Isso aqui eu acho muito bom, mas para mim não tem nada como livro físico, eu gosto do físico. E eu gosto de mexer mesmo, gente. Então vai detonando. Só que existe os restauradores de Bíblia, você já viu o trabalho deles? Lá no sul de Minas, quando eu estava lá, tinha um senhor que era um restaurador. E eu já levei várias Bíblias minhas para ele restaurar. E ele fazia um trabalho muito bom. Ele pegava uma Bíblia como essa aqui e colocava uma capa de couro, fazia cola, tudo certinho, belezinha, restaurava com todo capricho, fazia um trabalho na frente, na capa da Bíblia, colocando o nome e de vários produtos e devolvia a Bíblia restaurada, com uma nova capa. O trabalho de um restaurador, ele pega algo que está danificado e coloca numa condição melhor do que era. Porque as Bíblias que são restauradas ficam com uma capa muito mais bonita do que era.
no padrão e fica personalizada ainda. É como um restaurador de objetos quebrados, que consegue dar uma nova cara a um objeto que passou por um processo de quebra, de deteriorização. E ele faz com o seu trabalho uma restauração. Assim é o trabalho de Deus conosco, quando nós estamos quebrados, quando nós estamos detonados, feridos, machucados, quando nós estamos como aqueles que se sentem perdidos de tudo que nós sofremos, Deus vem com o seu toque de cura e graça e restaura a nossa vida como um restaurador, Ele refrigera a nossa alma. Esse é o cuidado de Deus conosco, um Deus que restaura a nossa vida pelo seu poder e pela sua graça. Por isso a figura do pastor é um pastor que cura, é um pastor que restaura. E que Deus possa restaurar a cada um de nós nessa noite. E que nós sejamos renovados pelo poder do seu Espírito. E por fim, o texto vai dizer na continuidade do versículo 3, que o pastor é aquele que guia. Ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça. O Senhor é aquele pastor que conduz o seu rebanho. O pastor, diferente de muitos outros que cuidam de animais, ele vai à frente, sempre falando para que as ovelhas possam ouvir a sua voz e segui-lo. Não é como o boiadeiro que vai tocando o boi, vai cercando. Você já viu cercar? Vai para cá. Aí tem até os cachorros que ajudam, né? Vai cercando para forçar o gado seguir um caminho. Não, o pastor é aquele que vai na frente e ele vai falando e as ovelhas vão seguindo a sua voz. Quando o texto fala que o pastor é aquele que guia, ele está dizendo que o Senhor enquanto Deus, é aquele que mostra o caminho que a gente deve seguir. É Ele que aponta o caminho. E as suas veredas são de justiça. Nós vivemos sempre na tentativa de encontrar caminhos. Muitos se sentem inclusive perdidos. Muitas vezes nós enfrentamos crises pessoais porque nós não sabemos qual caminho seguir. Isso é muito comum. E não é comum só na adolescência. Porque o adolescente chega num momento que ele precisa escolher algumas coisas. É difícil escolher um caminho. O que eu faço? Para onde eu vou? Chega na juventude, são escolher caminhos. É difícil também. Caminhos de relacionamento, casamento, vida profissional. São caminhos que a gente vai tendo que escolher que exige de nós. E que não são fáceis. Mas isso não termina nessa fase. Nós passamos por outras fases em que nos questionamos. Tem pessoas que chegam numa idade e pensam em transição de carreira, porque será que é esse caminho mesmo que eu devo seguir? Eu devo seguir outro. São caminhos que a gente sempre procura encontrar. E o que o texto bíblico traz para nós é que o caminho que nós devemos seguir é o caminho que Deus nos dá. O nosso pastor é que mostra para a gente o nosso caminho. É ouvindo a voz dele, discernindo a presença dele, a direção dele, que nós seguimos pela vereda da justiça. Portanto, o pastor é tanto aquele que provê a nós o que precisamos, cura as feridas da nossa alma, mas também aquele que nos guia durante a nossa jornada, durante toda a nossa vida, durante todo o nosso caminhar. Nós ouvimos e precisamos estar sensíveis à voz de Deus falando conosco. Aqueles que temem a Deus ouvem a sua voz. E diz Jesus que não só ouve, mas também a segue. Nós temos muitos caminhos, nós temos muitas oportunidades, nós temos muitas direções que podem ser seguidas. Quando nós paramos para analisar as oportunidades que temos, nós vemos o tanto de circunstâncias e situações que não são possíveis. Quando você olha para a literatura do Antigo Testamento, você falava em trabalho, naquela época ou você era artesão, ou você era agricultor, ou você fazia parte do serviço no templo, era um levita, né, um líder religioso, ou você tinha poucas opções. Agora, hoje, vai lá por curiosidade, entra num site de alguma universidade e vê o tanto de curso que tem para você escolher. É engenharia, só engenharia deve ter umas 10. É de alimento, enfim, tudo na vida você tem muitos caminhos para escolher, muitos caminhos. Não só na escolha da profissão, mas na nossa vida social. Que tipo de vida nós teremos, que lugares iremos, como nos comportaremos, como será a nossa vida de devoção à comunidade que frequentamos. Há muitas escolhas e há muitas ideias. Se você ouvir as pessoas, cada uma tem uma opinião.
Se você sentar com seus colegas de trabalho, com pessoas que moram ao lado da sua casa, e ouvir o que elas entendem da vida e como a vida deve ser para elas, você vai ver muitos caminhos diferentes. Cada um pensa de uma forma. Diante de tantas coisas que ouvimos, a verdade é que nós precisamos seguir a orientação que Deus tem para nós, porque é Ele quem nos guia. Não são as pessoas à nossa volta que nos guiam. Por mais que possamos ouvir opiniões diferentes e divergentes, os nossos ouvidos precisam estar sensíveis à voz do pastor. Qual é o caminho que Ele tem para nós? Como Ele nos dirige? Como Ele nos orienta, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade? E concluindo tudo isso, por fim, o salmista vai dizer que Deus faz isso por amor do seu nome. Versículo 3, a última frase do versículo 3. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Tudo que Deus faz em nós e por nós é para a glória do nome dEle. O Senhor, enquanto pastor, Ele provê tudo quanto precisamos, Ele cura as feridas que carregamos e Ele nos guia pelo caminho que devemos andar. E Ele faz isso por amor do seu próprio nome. E assim nós, entendendo que Ele é o nosso pastor, nós precisamos viver de fato para a glória do nome dEle. Sempre atento, gratos pela provisão, abertos para o processo de cura e atentos para a direção que Ele tem nos dado. E nos lembrando que Ele se revelou e se manifestou a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, durante todo o seu ministério, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua jornada, usou essa mesma metáfora, dizendo que Ele era o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Jesus sempre usou essa expressão, falando a respeito do seu ministério e da sua presença nas nossas vidas, como o pastor que cuida da gente. O pastor que se entrega, o pastor que orienta, o pastor que vai à frente das suas ovelhas, se entregando, inclusive, na cruz do Calvário, por amor a elas, o cuidado de Deus. Por isso eu queria que nessa noite, na nossa reflexão, você pudesse ter, de maneira bem profunda na sua mente, no seu coração, que Deus cuida de você, que Deus cuida da gente. Deus cuida de cada um de nós em todo o tempo. Mesmo que alguns momentos difíceis surjam e nós podemos, pela nossa limitação humana, não enxergar o que Deus está fazendo, que nós possamos ter plena consciência de que ainda assim Deus continua cuidando da gente. Deus está cuidando de nós. Deus cuidou, cuida e cuidará. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus cuida da gente e que Deus continue cuidando de você. Que você sinta o cuidado de Deus, o amparo de Deus, a força de Deus, o renovo de Deus sobre a sua vida. Eu queria orar com você. Se você não tem visto a provisão de Deus, que você possa pedir para que Deus abra os seus olhos, para que você veja a provisão. Se você está ferido, machucado, que Deus coloque o bálsamo de cura dele sobre você e restaure a sua vida. E se você se sente perdido, perdida, meio desnorteado, sem saber para onde ir, que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, possa trazer paz no teu coração e te dar direção, uma direção que pacifique o seu coração em nome de Jesus. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Pai, nós somos o rebanho do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Mesmo em momentos difíceis, ó Deus, nós queremos dizer e declarar que cremos que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é o Deus provedor, sustentador, restaurador. O Senhor é aquele que nos dirige segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, sê conosco, ó Pai, que teu toque de graça se manifeste em nós. Que nós possamos ver a tua provisão, Deus. Que nós possamos orar em gratidão pelo pão nosso de cada dia. Que nós possamos lhe agradecer por podermos ter um lugar onde reclinar a nossa cabeça e descansar. Que nós possamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Deus. Que não sejamos ingratos de maneira alguma, porque o Senhor tem cuidado da gente. Senhor Eterno, também clamamos pelo teu toque de cura, de graça. Refrigera a alma, Pai, daqueles que estão abalados, abatidos, desanimados. Senhor Eterno, diante do sofrimento, da inquietação, que nossos irmãos e irmãs possam experimentar o toque de graça do Senhor. Pai Eterno, também clamamos a Ti aqui pela Tua direção, Deus. Há momentos durante a nossa caminhada que nos sentimos perdidos, que não sabemos bem qual caminho tomar, qual decisão tomar,
e que possamos encontrar a paz que excede todo o entendimento no Senhor e seguir o caminho, ó Pai amado, que cremos que é o melhor caminho que o Senhor tem apontado para nós, ó Deus. Sê conosco aqui, ó Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.